Ô Luiz! Pega! Quarta-feira é dia das crianças. E eu lembro que quando eu era criança, na minha... E todo mundo pode lembrar também, não é? Da infância. Eu lembro quando eu era bem criança mesmo, eu queria ser um bombeiro. Luiz, talvez alguns aí já tiveram esse sonho. E era pra mim um sonho muito distante. Porque bombeiro eu só tinha ouvido falar, só ouvido falar mesmo. Eu vim de uma cidade de 20 mil habitantes. Existe um corpo de bombeiros para toda a região de 10 cidades ao redor da minha cidade. Não tem um bombeiro para minha cidade só. Então eu nem sabia o que era na prática, né? Mas eu ouvia falar, os bombeiros são legais, os bombeiros fazem algo importante para o mundo, relevante. E aí eu cresci um pouco, né, e comecei a entrar na vida real. Então, talvez bombeiro não vai ser exatamente como você. Aí eu comecei a ouvir falar, comecei a participar, a ter bastante contato com o Twitter, que é uma rede social. E no Twitter eu tinha a chance de ficar vendo informações o tempo todo. Aí eu comecei a querer ser jornalista. Então no meu Twitter eu começava a dar uma de jornalista. Eu pegava a informação de um lugar, postava no meu Twitter e dizia que era minha informação. Colocava em primeira mão, se eu já tinha visto. Terrível. Então, e eu, assim, não era discípulo, né? Algumas vezes eu investiguei notícias. E não é incomum, né? Infelizmente. Não é incomum. Mas aí passou um tempo e percebi, ok, não posso ficar inventando notícias, não é? Não vai dar certo. Aí me disseram, pelo menos de onde eu vim, é bem comum acreditar que engenharia dá dinheiro. Então, cada vez que você vai passando na vida, o tempo, você vai perdendo um pouco de idealismo. Então, antes eu queria ser bombeiro porque era para mudar o mundo. Depois eu queria ser jornalista porque isso me animava. Aí depois eu queria ser engenheiro porque dava dinheiro. E aí a realidade vai mudando e você se adapta para fazer algo que é funcional, não é? Aí eu quis ser engenheiro, mas aí, beleza, não deu para fazer engenharia, aí o que eu fiz química pura, porque, enfim, não era mais sobre nada, não era querer, não era dinheiro, era só, sei lá, UNB, vai, química. Mas também não me tornei químico, aliás, me formei em química, mas não me tornei químico que pratica a profissão, né? Mas quando nós pensamos em trabalho, né, tem essas motivações para trabalhar, diversas motivações. Talvez a última que fica é a necessidade. Mas hoje o tema do nosso estudo é sobre trabalho. É sobre um trabalho que vale a pena. Vamos, Luiz. Esse é o título da nossa aula. O trabalho que vale a pena. Então, não importa qual seja a motivação do porquê a gente escolheu trabalhar com o que a gente trabalha hoje, ou o que a gente vai trabalhar, se a gente não está trabalhando, mas o que importa é que no final do dia esse trabalho vale a pena. Amém? Qual é o trabalho que vale a pena? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá, Luiz. 1 Tessalonicenses 1, 3. A Bíblia diz: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! A Bíblia diz que o primeiro motivo da gratidão de Paulo pelos Tessalonicenses era o trabalho proveniente da fé. O trabalho que resulta da fé. É interessante porque outras versões dizem o trabalho da fé. Em inglês, the work of faith. O trabalho da fé. E qual é o trabalho que vale a pena? O trabalho que vale a pena é o trabalho que você tem fé. O trabalho da fé. Então, química seria bom se eu tivesse fé de que química é um bom trabalho para eu viver como discípulo. Mas na verdade qualquer outro trabalho pode ser bom se você tem fé de que aquele trabalho vai ser usado por Deus na sua
para impactar o mundo, amém? Amém. Vamos. Um trabalho que vale a pena é um trabalho que provém de uma verdadeira fé dentro de você. Uma fé onde você acredita que coisas para além de dinheiro, coisas para além de rotina vão acontecer por meio do trabalho. E nós temos na Bíblia a história de um homem que não era da nossa fé, não era cristão e também não era judeu. Olha isso. Era um servo de Abraão. Vamos a Gênesis capítulo 24. Vamos lá. Vamos lá, Luiz. Pega. Gênesis 24. Vamos lá, baby. A gente vê o final da vida de Abraão. Então no capítulo 25 ele vai falecer. Mas no capítulo 24, ele começa a preparação da sua morte. Como? Tentando preparar bem a vida do seu filho. Versículo 1 a Bíblia fala: Abraão já era velho, de idade bem avançada. E o Senhor o abençoara em tudo. Disse ele ao seu servo, mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Então Abraão se preocupava tanto com Isaque, que olha isso, antes da morte dele, ele queria que um servo fosse até a terra de onde ele tinha saído, e lá lhe buscasse uma filha para Isaque. Qual era o motivo que ele não queria uma esposa para Isaque da terra onde ele estava? As pessoas da terra onde ele estava adoravam a outros deuses. O medo dele que o filho se desviasse. Versículo 5. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo da terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão. Não deixe o meu filho voltar para lá. Mas olha só como Abraão era. Não deixe o meu filho voltar para lá, mas vai você para lá. Então, aí você percebe como funcionam as coisas quando você trata alguém como amigo, filho, familiar ou como um servo. Um servo não importa, não é? Vai lá, alguém tem que fazer o trabalho, você faz. Se lá você morreu, se lá alguém te sequestrar, entende, também te escravizar, amém, você é um escravo, você é um servo. Mas a Bíblia fala que Deus nos trata como filhos, amém? Então é incrível, porque ele olha para nós como ele olhava para Isaac, não como olhava para o servo. Ele quer cuidar de nós. Versículo 7. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Existe muita discussão sobre o que significava pôr a mão sobre a coxa, não é? Mas o que se sabe é que isso era uma simbologia semita para confiança. Então você colocava as mãos sobre a coxa de alguém para indicar uma promessa. Ele se comprometeu pela vida ou pela morte dele com Abraão de que ele faria aquilo que ele disse. Versículo 10. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui do lado desta fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e me dê de beber. E ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos.
seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Versículo 15. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Uau! Então, aqui nós sabemos já a história. Rebeca vai ser a resposta da oração dele. Uau. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que antes dele terminar de orar, a resposta já foi atendida. Uau! A oração já foi atendida. Sim. Por quê? Porque esse homem trabalhava de uma forma que valesse a pena. Olha isso. Tem dois motivos do porquê a Bíblia não traz o nome de algum personagem. Um deles, o que essa pessoa fez não é tão relevante. Então, alguns personagens da Bíblia fala alguma característica dele, mas não fala o nome. Possivelmente porque essa pessoa não foi tão relevante. Outro motivo é porque essa pessoa não se converteu. O servo de Abraão foi alguém muito relevante. A gente está estudando ele justamente por conta da relevância dele. Mas o que eu acredito? Ele não se converteu para ser um judeu. Mas olha isso, ele não era judeu. Ele orou no versículo 12. Ele orou a quem? Ao Deus de Abraão. Ele não orou ao Deus dele. Ele orou ao Deus de outra pessoa. Mas ele tinha fé na fé de Abraão. Ele tinha fé. Abraão é um homem de fé. Ele conseguia ficar inspirado pela fé de Abraão. E pela oração que ele fazia ao Deus de Abraão, Deus respondeu. Por quê? Porque Deus abençoa quando você faz coisas com fé, com uma profunda crença de que aquilo vai acontecer. E ele orou, crendo que aquilo ia acontecer. Ao ponto de, antes de terminar de orar, aquilo aconteceu. Incrível, não é? Sim. Muito bom, Luiz. Daqui nós temos o nosso primeiro ponto. Seja específico no que você pede. Seja específico no que você pede. Muitos de nós oramos a Deus, mas nós oramos por meio do desespero, não por meio da fé. A nossa oração é uma oração de desespero. É verdade, eu preciso orar. É verdade, eu não sou espiritual se eu não orar. Não vai ser bom se eu não orar. E você ora fruto de quê? De desespero. Fruto tem que ser feito isso. Não, nossa, eu acredito que isso vai mudar tudo. Muito bom isso. E o que acontece? Acontece que a gente pede algo, a gente ora por algo, mas como é fruto de desespero, quando demora para acontecer, o desespero toma conta de você e você muda a oração. Por quê? Porque você não tem fé, você acredita que Deus não vai responder. E aí você muda a oração, não dá tempo da resposta chegar, e esse ciclo se repete infinitamente. Orações não respondidas, por quê? Porque você não dá tempo para a oração ser respondida. Porque é fruto de desespero e não de fé. Imagina, se Deus está respondendo a sua oração agora, até terminar a resposta dele, será que ele vai estar confuso com o que você quer? Imagina, você começa o culto querendo uma coisa. Eu quero isso. Ter batismo no meu bate-papo. Mas aí no culto, não, eu não sei se isso dá para acontecer. É momento de quê? Desespero. Fé. Seja específico no que você pede. Seja específico, mas seja específico e persevera no que você pede. Persevera, Deus vai fazer. Obviamente, Deus vai fazer de três formas, não é? Deus vai fazer afirmativamente, pode ser que aconteça. Deus vai fazer algo através de um não, dizendo, não, meu filho, é melhor para você não receber isso agora. Ou ele vai responder dizendo, opa, você tem que esperar um pouco mais para receber a resposta. Mas a gente precisa ser específico no que nós queremos, no que nós pedimos. E assim o trabalho vale a pena. Quando nós trabalhamos, orando, pedindo de forma específica. Vocês estão comigo? Sim. Incrível. Você precisa saber o que você quer. Você precisa tomar uma decisão essa manhã. O que você quer? Entende? Para onde você está indo? Qual a direção? Para onde você está caminhando? Uma direção que todos nós estamos indo aos céus, mas até chegar no céu
vai levar muita dor no processo, se você estiver mudando de caminho. Seja específico no que você pede. Versículo 16. Vamos lá, ver. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para seus camelos até saciá-los. Uau! E nesse momento eu posso imaginar o servo. Nesse momento eu posso imaginar a adrenalina. Eu não sei se você já teve a percepção clara de que Deus estava respondendo a sua oração, mas quando você percebe, vem uma adrenalina, não é? Uau, está acontecendo, não é? Está acontecendo. Eu lembro de ter essa percepção, essa adrenalina no meu coração, quando eu voltei da conferência que eu e o Malu estávamos em Los Angeles, e eu orei: Deus, me ajuda a compartilhar minha fé loucamente, até encontrar alguém que vai ser batizado. Eu quero encontrar alguém que não precisa ser batizado. Eu orei de forma bem específica: Deus, ela não precisa ser batizada antes do retiro, mas ela precisa ser encontrada antes do retiro. Eu orei e compartilhei minha fé loucamente, e foi durante esses dias que eu encontrei o Gabriel. Eu falo, Gabriel. Então, estou muito animado, na verdade, Gabriel, de você ser resposta de oração e saber que agora você também vai ter muitas respostas de oração. Amém. Vai, Gabriel. Vamos, Gabriel. Mas quais são as respostas das suas orações? Você está dando tempo para Deus responder elas? Muito bom isso. Um trabalho que vale a pena é um trabalho feito com fé. Portanto, é um trabalho em que você é específico, entende? Você é específico, você acredita que algo vai acontecer. Versículo 19. Versículo 20. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor a tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Então, depois de orar por conta de fé, o que ele tinha? Ele tinha fé. Deus vai responder a oração, mesmo que seja com um não. Entende? Você precisa estar pronto para o não. Ter fé não é só querer sim de Deus. Ter fé está pronto para o não. Talvez Deus vai dizer não, mas o que você precisa acreditar, vai haver uma resposta de Deus. E ele teve essa fé porque a Bíblia fala que ele ficou atento. Entende? Muitos de nós oramos de manhã e aí nós pensamos: eu quero uma resposta de Deus. Aí, quando chega 9 horas da manhã, você já esqueceu totalmente do que você orou. Uau. E você passa seu dia sem lembrar das suas orações, sem lembrar de Deus tão pouco. Entende? E aí, como você vai conseguir perceber a resposta? Você precisa estar com os olhos abertos, não é? Precisa ter uma boa percepção para enxergar a resposta. Então, meu ânimo para você é: seja específico no que você pede, e depois que você é específico e ora por isso, você olha o quê? Olha para ver se Deus responde. Observa, continua a orar, e continua a orar, e continua a orar. Amém? Se um dia Deus responde sim, comemora. Se Deus responde não, comemora. Se Deus responde depois, você comemora. Mas você continua a observar o que Deus está fazendo. Amém? Amém. Vamos, Luiz. Versículo 22. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu ao jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai, para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. Respondeu ela. E acrescentou: temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não tirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor.
a oração desse homem, desse servo, cujo nome nem é citado, como eu falei, provavelmente porque não se converteu, antes da oração dele terminar. Sabe, eu acredito que esse homem tinha mais fé que a média de nós. Vamos, Luiz. Ele não seguia Deus, ele não tinha tempo com Deus, ele não orava todos os dias, não lia a Bíblia dele, não fazia discípulos, ele não se esforçava por Deus, mas ele tinha fé na fé de Abraão. E o que aconteceu? Deus abençoou. A fé é uma lei, entende? Por isso o mundo acontece através da fé. Eu estava compartilhando minha fé esses dias atrás, na faculdade, encontrei uma moça da economia, estava junto com alguém, estava junto com alguém. E a gente começou a conversar, e é interessante porque a economia, em grande parte, é sobre fé. É sobre o que as pessoas acreditam que vai acontecer no país, no mundo. Se elas acreditam que vai acontecer algo ruim, elas tiram dinheiro de um lugar. E aí fica ruim de verdade. Se elas têm fé que o Brasil vai dar certo, que o Brasil é bom, elas colocam o dinheiro no Brasil, o que acontece no Brasil dá certo. Economia é isso. Entende? Da aula, o Lucas agora recentemente se formou. Mas o que eu acredito que faz ele ser um bom professor? Ele tem fé de que ele é um bom professor. Sim, então ele se prepara todo dia para as aulas dele, dá aulas incríveis para as alunas dele. Talvez ajudou um pouco a preparação de alguns anos na faculdade. Mas a fé ajuda. Então a fé, ela está em cada área da nossa vida. E o trabalho que vale a pena é quando a gente insere fé nessa área. Fé nessa parte da nossa vida. Fé de que Deus vai usar essa parte para nós crescermos com Ele. Amém? Amém. O que acontece no versículo 28, em seguida, é basicamente Rebeca levando o servo e os homens que estavam junto dele para casa, para encontrar Labão e Betuel, o tio e o pai dela. E basicamente, o que a Bíblia conta é exatamente a mesma coisa, tudo de forma repetida. Tudo bem, a gente não vai ler, mas às vezes a gente precisa ouvir repetidamente a mesma coisa. Então a Bíblia fala muitas coisas repetidas, porque muitas vezes você precisa ouvir de novo, e de novo, e de novo, até acreditar, amém? Amém. Mas eu acredito que nós estamos com fé já nessa manhã, amém? Amém. Então nós vamos ouvir de novo. O que nós vamos ver é a resposta de Labão. Bom, a sociedade na época, como parte da sociedade ainda semita, asiática, indiana, por exemplo, funcionava por meio de uma ideia de família patriarca. Então, a mulher casava com um homem designado pelo pai. Não é? Então, eles foram falar com quem? Com o pai e o tio dela. Porque ainda que ela ficou animada, ela não podia decidir por si própria. Versículo 50. Labão e Betuel, então ele perguntou no versículo 49, né? Ele falou tudo, né? Ele falou tudo. Olha, eu quero levar a Rebeca para Abraão, para Isaac. O que você acha? Eu vim aqui, fiz tudo isso. Versículo 49. Agora, se quiser mostrar fidelidade e bondade a meu Senhor, diga-me. E se não quiserem, diga-me também, para que eu decida o que fazer. Uau. Eu gosto desse servo, porque ele é um homem direto. Você quer ou não quer? Fala logo, porque eu preciso tomar uma decisão. Sim. Ele era incrível. E o que eu acho? Ele era tão claro por conta da fé dele. Entende? Clareza também é um tema de fé. Ser claro quando você faz um estudo bíblico. Entende? Muitas vezes a gente não fala com clareza porque, você não tem fé. Você também faz um estudo bíblico não com fé, com covardia. Entende? De falar as coisas como são e medo de perder a pessoa. Porque ela entende de fato quão difícil é o peso, quão difícil é a vida cristã. Mas nós precisamos ter fé e ter clareza. Right? Ele tem clareza aqui, fala o que você quer. Talvez a resposta vai ser não, mas eu preciso saber para tomar uma decisão. Entende? A gente é assim, a gente precisa saber das coisas para tomar uma decisão. Você precisa saber com quem você está falando. É um discípulo ou não é? É um cristão ou não é? Vou ensinar o quê? O que eu vou fazer na minha casa, na casa onde eu moro? Somos uma rap de discípulos, vai ter uma cultura rap de discípulos, amém? Dos irmãos! Bom. Versículo 50. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor, e nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está a Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. Uau! Aqui está o nosso segundo ponto.
o que vem do Senhor não deve ser discutido. O que vem do Senhor não deve ser discutido. Como igreja, nós temos um lema. Um dos lemas que construiu a nossa igreja é: onde a Bíblia fala, nós nos calamos. Onde a Bíblia se cala, nós falamos. Mas eu acredito que nós temos que entender que tem mais um nível para entender desse lema. Onde a Bíblia fala, nós nos calamos. Onde a Bíblia se cala, nós também nos calamos se tem alguém com mais fé do que nós para falar. Agora, quando a Bíblia se cala e todo mundo ao seu redor se cala, aí você pode falar. Mas quando a Bíblia se cala e tem alguém com mais fé, você faz o quê? Você segue a fé das pessoas. Entende? Nós temos que entender que muita coisa que nós fazemos como igreja são áreas de opinião. Mas são áreas de opinião guiadas pelo quê? Pela fé. Então nós nos encontramos às 10 horas da manhã, é uma área de opinião, mas nós decidimos com base em quê? Em fé. De que às 10 horas vai ser bom. De que às 10 horas Deus vai ser glorificado. De que às 10 horas nós vamos estar juntos, descansados da noite, que nós vamos poder ter um bom convívio, comer um café da manhã, depois talvez almoçar juntos, ter a tarde para estudar a Bíblia com amigos e glorificar o nome de Deus. É um tema de opinião. Mas você faz o quê? Você segue quem tem fé. Entende? É muito animador porque nessa semana a Eli traçou uma meta muito, a Elisala traçou uma meta muito alta para compartilhar a fé dela. Um número bem alto de pessoas. Chegou a 8 horas da noite, ela não tinha alcançado ainda essa meta. E, sendo sincero, eu me evangelizei bastante nesse dia, né? Mas estava bem cansado já. Mas o Malu falou sobre isso e sobre estar juntos para fazer acontecer, para chegar lá, não é? E eu estou muito animado de ter seguido a fé da Eli numa área que é de opinião, compartilhar com esse número de pessoas. Por quê? Porque ela levou a fé de todos nós que estávamos lá. Então, não é uma área é uma área de opinião. Mas se você é espiritual, você segue. Você segue o quê? Quem tem mais fé. Entende? Quem tem mais fé que você. E você entende quando você está fazendo algo a mais, quando você está fazendo o melhor, não o mínimo, não é? Quem tem mais fé nunca vai falar, vamos cedo para casa, eu quero assistir novela. Quem tem mais fé nunca vai falar, legal, deixa eu ficar aqui dormindo. Quem tem mais fé nunca vai falar, vamos fazer menos para Deus. Quem tem mais fé vai falar o quê? Vamos sacrificar mais, vamos fazer melhor, vamos glorificar o nosso Deus. Vamos isso. Amém? Bom, irmão. E aí, quando uma pessoa vem com fé para você tem que entender, nossa, eu não posso discutir com a fé. Entende? Eu não posso discutir com a fé. Foi o que ele falou. Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor. Por que você está perguntando a minha opinião? Entende? Eles entendiam que a opinião deles não tinha valor, não tem porquê. Ainda que não estava escrito na Bíblia que Rebeca ia ser esposa de Isaac. Entende? Não precisa estar escrito na Bíblia, sabe o seu trabalho e vai compartilhar a fé. Não tem que estar escrito na Bíblia. Mas se alguém com fé, seu líder de bate-papo te chamou a sacrificar mais, a fazer mais, o que você faz? Você toma isso como uma palavra de Deus, com fé, e faz isso para Deus, amém? Porque o que vem do Senhor não deve ser discutido. A gente não pode ignorar uma pessoa cheia de fé, a gente precisa seguir essa pessoa, porque ela está guiando a gente para um próximo nível, no qual a gente vai ser a pessoa cheia de fé. E aí a gente vai chamar outros para ter essa fé também, e assim mudar o mundo para Deus, amém? Meu desafio para você é discuta com a sua própria razão, para não ter que discutir com Deus. Sabe, por que é tão fácil acreditar nos nossos pensamentos? E não entender que eles são uma mentira, que a palavra de Deus é a verdade? E que o que um irmão falou com fé é a verdade? Por que acreditar que as nossas críticas são a verdade? Por que acreditar que a nossa negatividade é a verdade? Discute com o que você pensa dentro da sua mente, no seu coração. Seja aberto, lida com o que verdadeiramente tem no seu coração. Para que você não tenha que discutir com o Senhor. Porque se algo vem do Senhor, isso não deve ser discutido. Amém? Amém. Terceiro e último ponto, vamos ver o versículo 52. Estão comigo? Sim. Vamos lá. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram
beberam e passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor. 55. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenho. Agora que o Senhor curou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Uau! Terceiro e último ponto: diversão é cumprir a missão. Amém? Acho incrível. Ele tinha conseguido, né? E muitas vezes eu falei aqui, né? Você não cansa, você não para quando você se cansa, você para quando você termina. Mas ele foi além, ele não parou nem quando terminou. Ele não parou nunca. Por quê? Porque ele tinha muita fé e tinha muito foco. Por quê? Porque ele encontrou a capacidade de se divertir cumprindo a missão dele. Uau. Ele estava focado em fazer a missão dele. E sabe, como é fácil pra gente perder o foco, não é? Eu falo pra mim mesmo, entende? Pra mim é muito fácil, eu tô na universidade, ou então eu tô no shopping, ou então tô aqui mesmo, na igreja, né? E eu tô focado em algo, nossa, eu vim aqui pra amar alguém e facilmente me esqueço das pessoas. E começo a prestar só em mim. Né? Facilmente eu estou compartilhando a minha fé e eu me engano. Começo a mexer no Instagram, no celular. E o tempo que eu poderia usar para compartilhar com 20 pessoas, só dá para compartilhar com 2, porque eu fiquei desfocado. Por quê? Porque você queria diversão em outra coisa que não fosse missão. Sabe, se há esforço, se há foco, há esforço. E se há esforço, há resultado. A Bíblia, em momento nenhum, ela fala contra o trabalho duro. Ao contrário, ela fala muito sobre o trabalho duro. A gente viu, inclusive, o título da nossa aula é um trabalho que vale a pena. E em 1 Tessalonicenses 1:3, a gratidão de Paulo era por eles terem um trabalho proveniente da fé, um trabalho da fé. Quando há um trabalho da fé, há foco. Quando há foco, há esforço. Quando há esforço, há resultado. Nós não podemos negar os fatos. Além disso, você precisa entender que o seu foco determina a sua realidade. O seu foco determina a sua realidade. Determina como vão ser seus dias. E por isso eu amo tanto o alvo que algumas das mulheres, as universitárias têm, um alvo de compartilhar muito alto, não é? Que foi justamente o que promoveu na Eli o coração de querer esse dia compartilhar com todas as pessoas. Mas a realidade pode ser, não tenho tempo, ou a realidade pode ser, eu posso compartilhar até a hora de dormir, eu posso ficar em casa até 10 da noite, na rua até 10 da noite, eu posso acordar mais cedo. A realidade pode ser, sim, tem tempo para criar, tem tempo para fazer, tem tempo para dar o melhor. Na verdade, o Gladson é uma grande inspiração sobre isso. Não é? Porque, para quem não sabe, o Gladson tem trabalhado na madrugada, assim como o Bruno. Os dois, na verdade, são uma grande inspiração. Mas, em especial, eu queria falar do Gladson, porque diversas vezes o Gladson tem saído do trabalho e ido diretamente para a universidade, compartilhar a fé, para estudos bíblicos, e quando chega no final do dia, ele fala: nossa, eu não dormi. E eu não acho que o corpo dele não está pedindo. Né? Inclusive, enfim, isso tem que mudar. Né? Isso tem que mudar, isso é um outro ponto. São pontos de vista, tem que melhorar. Ele tem que dormir um pouco. Isso. Vamos lá, agora. Nós estamos aqui fazendo apologia a ficar sem saúde. Mas o coração dele, ele precisa um pouco mais de sabedoria, mas o coração, é isso o coração. Entende? É isso o coração. É o coração, ele ri enquanto está compartilhando a fé. Eu não vejo o Gladson triste compartilhando a fé. Ainda que o corpo dele por dentro está tipo assim, esquisito, tá? Tá mal, mas ele, nossa, que legal, né? Tudo que fala pra mim é que legal quando ele está compartilhando. Isso aí, Gladson. Vários estudos no dia, esgotado, ele, nossa, que legal que a gente conseguiu estudar. Eu quero passar lá em casa para pegar minha roupa, aí ele vai meu filho, fica meia hora. Vai mudar.
Amém. Mas a diversão é cumprir a missão. Não é? A gente pode rir enquanto cumpre a nossa missão. Isso. A gente pode comprar um sorvete, né? Mas ir compartilhando enquanto come sorvete. A gente pode ir fazer o nosso melhor para Deus. E foi isso que esse homem fez. Um homem cuja oração foi atendida antes de terminar. Por quê? Porque o trabalho dele valeu a pena. Porque era o trabalho da fé. Esse é o trabalho que, a conclusão é essa, esse é o trabalho que vale a pena. É o trabalho que vem da fé. É o trabalho em que você acredita. Nossa, eu estou aqui por um motivo. Eu não vou perder o motivo de mente. Eu não vou deixar escapar. Eu estou no trabalho para isso. Eu não estou trabalhando para isso. Eu tenho essas oportunidades para isso. E aí você consegue ser específico no que você pede. Consegue, no segundo ponto, não discutir com o que vem do Senhor. E por último, encontrar diversão na sua missão. Amém? Amém. Então, nesse momento, família, eu queria chamar cada um de nós a orarmos, né, pela cruz. É o momento da ceia. Porque eu penso bastante em Jesus, num trabalho que vale a pena. Né? Veio à Terra, 33 anos, perdeu a posição de próprio Deus. Né? E a pergunta, eu acho, a respeito de Jesus é: valeu a pena? A resposta, obviamente, é sim. Nós estamos aqui. Nós fazemos valer a pena. Então, o que você faz hoje com a cruz é o que decide se ela vale a pena. Bom, eu quero explicar a vocês. Nos enchemos de gratidão, nos enchemos de fé. Sabe, nós, esse grupo que tem aqui, essa igreja, a igreja da Bíblia, onde as pessoas são sempre comprometidas, graças a Deus, é a que mudou o mundo um dia e é a que vai mudar o mundo nos dias de hoje. Amém? Vamos orar. Pai do céu, obrigado nesse momento, Deus. Deus, obrigado por nos dar um porquê, um trabalho, Deus, um trabalho para além do trabalho que nós temos, Pai, um trabalho que nos dá renda, mas um trabalho de servir ao Senhor, um trabalho da fé, Pai. Eu oro que, como trabalho que nós temos da fé, que nós temos de fé, e choramos com muita gratidão, Senhor Jesus. Obrigado por Ele ter morrido na cruz, por seu sangue e seu corpo. Obrigado por toda a humildade, Deus. Eu oro muito. Ajuda-nos, Pai, nesse momento, a fazer-nos valer a pena, por favor. O sacrifício de Jesus. Esperamos tudo, Pai, graças a Deus.